cultura engrandecendo cada vez mais, para dizer que a nossa convidada já está aí, bem no canto. Boa noite, boa noite, Julian Gave, Jorge Cassoma. Seja bem-vindo à Rádio 8000 e como é que está o Bié? Boa noite, Chacuíza. Boa noite, Colibengo. Boa noite, Angola. Boa noite, Bié. Uau! O Bié está frio, um bocadinho. Começou agora uma chuva miúda, mas super calmo, tal como é característico. Olha, eu estou feliz, né? Acredito que estão todos felizes em saber que temos aqui em nossa companhia a nossa talentosa jornalista com 25 anos já carrega muitos prémios. Então, o Bia está calmo e tal. Antes de entrarmos na nossa entrevista e tal, como também faz parte da antologia, né? Da antologia Olonjanjo. Gostaríamos de saber como é que foi a venda e sessão de autógrafo daquele livro. Chacuíza, foi um evento marcante. Como sabe, tu também és coautor desta obra. Muitos de nós estreámonos nesta antologia, então foi um momento que certamente há de ficar marcado para a vida de todos nós. Tivemos lá familiares, amigos, pessoas que aderiram ao evento por causa do convite que fomos fazendo por intermédio das redes sociais, e o Movimento organizou um evento à altura da primeira antologia que foi lançada ao mercado. Boa. Como é que foi participar nesta miragem literária, do jornalismo para a literatura? Não foge muito, porque tudo tem a ver com letras escritas e também a voz, porque declama. Foi uma aventura bastante interessante. Eu larguei a caneta e o papel para a poesia por um tempo, mas os membros do movimento, sobretudo o presidente, Mushima da Subiu, incentivou-me. Eu confesso, eu nem sabia quais textos meus é que iriam para a antologia, porque eu peguei alguns textos e disse: "Está aqui, presidente, como não queres que eu desista, está aqui." E então ele fez a seleção e foi realmente muito bom. Durante esta última semana, eu experimentei sensações das quais eu já tinha desistido, e certamente hei de voltar ao papel e à caneta para a poesia. Boa. Reiterar boa noite a todos os ouvintes que acabam de juntar-se a esta emissão, né? Hoje temos conosco uma jovem que tem dado cartas no jornalismo angolano. Falo da jornalista Júlia Ngeve Jorge Cassoma, repórter da televisão pública de Angola, na província do Bié, que aos 25 anos já conquistou vários prémios e se tornou uma referência da nova geração de jornalistas no país. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, desafios e sonhos para o futuro. Júlia, já agora para começarmos, quem é a Júlia Jorge Cassoma fora do jornalismo? Fora do jornalismo, a Júlia Ngueva Jorge Cassoma é gêmea da Isabel Jamba Jorge Cassoma. É, eu nem sei que posição de filha que eu estou, Ah, mas uma Júlia de uma família grande e de uma grande família. Uma Júlia que é vice-secretária do Pastorado da Catedral da Paz, da IECA. Uma Júlia que é cristã e que é amiga dos seus amigos. boa, amiga dos seus amigos. Como nasceu a paixão pela comunicação social e pelo jornalismo em particular? Chacuiza, creio que seja uma coisa que me corra pelas veias, porque o meu pai, já de feliz memória, foi jornalista e eu tenho igualmente um tio jornalista. Então, nos primeiros anos da minha vida, eu observei-os, e então, quando eu tinha por ali 8 anos, eu costumava ir à Rádio Bié
acompanhar o programa Geração Futura. E anos mais tarde, eu simulava entrevistar os meus colegas na escola. E dali o sonho só foi crescendo. Boa, boa. Então, teve o seu mentor, o seu falecido pai e o seu tio como pessoas que influenciaram bastante naquilo que é a sua imersão na comunicação social, no jornalismo. Fora do seio familiar, existem outras figuras na televisão, na rádio, a nível nacional e internacional que também fizeram com que despertasse esse bicho que carrega dentro de si? Existem sim Shaquiza e são muitos. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a apresentar o programa Geração Futura, que aos 8 eu costumava ir acompanhar. E de lá para aqui, muitos profissionais impulsionaram-me a continuar. O Belmiro dos Santos, que é um jornalista reformado da Rádio BA, que agora colabora com a TPA, ele ligou-me em 2019 a me contar da abertura de uma rádio, a primeira privada da província, que é a Rádio Coquema. Eu fui, fiz a candidatura, passaram-se alguns meses, cumprimos os procedimentos e lá fui. Apresentei inicialmente o programa infantil, depois, com a força dos outros colegas e acompanhando o trabalho deles, conseguimos evoluir para outros programas. Quando termina o contrato com a Rádio Coquema, na época da Covid-19, a Josefina Massochi, atualmente diretora do Ambiente na província de Bia, liga-me a dizer que a TPA estava a precisar de rostos e vozes femininas. Na sequência, recebi também a ligação. Estou aqui em dúvida, porque é um casal de jornalistas, Anselmo Canequelo ou a Fadília Custódia, a falar-me também disto. Na altura, eu estava ainda a fazer a minha licenciatura no Instituto Superior Politécnico do BIE. Uma colega, Teresa Lumbungululu, disse-me: Júlia, a TPE está a precisar de rostos e vozes femininas, então está aqui uma lista, inscreva-te e vamos ver no que vai dar. E a Josefina Massocha encaminhou-me ao diretor da TPA, Miguel Malon. Fui, apresentei a minha documentação, fiz a entrevista, passou-se o tempo que passou, isso foi em 2021, exatamente no dia 2 de outubro, e eu aguardei até março de 2022, no dia 23, e comecei o estágio na televisão, Shaquiza. De lá para cá, o diretor Miguel Maló, que eu agora tenho como um pai, foi um dos grandes impulsionadores desta carreira que hoje já se pode falar em Iconibengo, em Luanda e em Angola, não é? Com certeza. E no mundo, Então, e no mundo, e no mundo, porque somos ouvidos da Rádio 8000 aqui do Colibengo para o mundo por via do streaming. A nova geração do jornalismo digital tem dessas, né? Não somos ouvidos local, exato, só localmente, mas a nível internacional. Olha, pode dar sequência. exatamente. Então, além dele, claro, a TPA tem um lema bastante bonito que faz todo sentido. TPA somos todos nós. É uma casa em que ninguém se faz sozinho. Os meus colegas, não é, de Labuta também foram grandes impulsionadores, porque cada um deles ensinou-me alguma coisa do resultado que os telespectadores podem ver a ser emitido na televisão. Então, Jacuíza são milhares de nomes, não apenas no centro de produção da TPA no BIE, mas na TPA em geral, porque eu recebo ligações de chefes, de colegas de outros centros de produção, né? Uns ligam para mim diretamente, outros enviam recado por intermédio dos colegas, a sugerir que melhoremos sempre uma e outra coisa, seja na pronúncia, na escrita, na apresentação, assim, na nossa postura enquanto repórteres, apresentadores. Então, são muitas pessoas que talvez seria arriscado demais mencionar nomes com o risco de esquecer alguns.
Boa, boa. Começou na rádio e agora está na televisão. Como é que sente-se, né? Tipo, está dividida ou já tem uma posição firme? Não, eu gosto mesmo é de televisão. Epá, eu gosto de rádio, mas televisão é mais a minha vibe. Ou eu gosto de televisão e vice-versa. Qual das marés te sentes mais à vontade? Na televisão ou na rádio? Já coisa, há 5 anos que eu não faço rádio, cada um dos mundos é assim distinto um do outro e ambos muito apaixonantes. Sinto-me muito bem na televisão e adoro a magia da rádio. Sabe, quando as pessoas apenas conhecem a nossa voz. Nesse momento, Chacuisa, para quem esteja a ouvir no dia que nunca tenha ouvido o programa Boa Noite e Coluibengo, deve estar a imaginar pela voz, deve ser alto É. ou deve ser baixo. É, Certo, isso deve já ser um pai de família, como costumamos dizer. Ou certo. então é apenas um jovem, sabe? Este, hum, esta curiosidade que a rádio desperta é igualmente maravilhosa. Como tudo é jornalismo, tudo é comunicação, eu amo. Quais são os maiores desafios que teve quando começou a fazer televisão? Como é que foi enquadrar-se na televisão? Foi fácil? Teve ajuda? Com certeza que teve ajuda. Foi fácil? Como é que a entrega falou mais alto? Conta-nos um pouco detalhadamente a transição da rádio para a televisão. Como é que encaixaste? Foi um processo encantador, desafiador também, mas o encanto residiu exatamente nas várias mãos que estiveram estendidas para que eu me pudesse segurar ali no ar firme. E estas mãos, as primeiras, são de todos os profissionais do Centro de Produção da TPABE, realizadores, operadores de câmera, de som, editores de imagem, porque ah, a narração que se faz em televisão, de alguma maneira, difere da narração que se faz em rádio. A televisão tem a tendência de contar mais as histórias, não é? Este foi o primeiro desafio, adaptar a minha narração ao contexto da televisão. E para isso eu tive algumas aulas com o Belmiro dos Santos, com o Celestino Chiuila, com o Edson Vieira. O Edson Vieira deu-me, mesmo na redação do Centro de Produção da TPA, algumas aulas ligadas à televisão no geral. E claro, aprender fazendo também ajudou bastante. E já neste de aprender fazendo é que começaram a surgir, não é, as contribuições de outros profissionais, de outros telespectadores, porque quem nos ensina não é só quem pratica, quem nos observa, observa de um ângulo diferente e pode sempre dar uma opinião que nos valha para o nosso crescimento. Depois, ah, manter-se no ar, não é? Acho que esse é o desafio que todo jornalista enfrenta em alguma fase da sua carreira. Ninguém se mantém sozinho, mas exige-se que se faça algum esforço, porque a exigência do público e dos responsáveis da cadeia televisiva, quando a Júlia tem um mês no ar, não é a mesma que se faz quando a Júlia tem um ano. Espera-se que depois de um tempo o profissional amadureça. E então a luta por esse amadurecimento foi um dos desafios travados, mas que graças a Deus, até agora foi vencido porque tivemos sempre pessoas ao nosso lado para nos suportar e nos sustentar. Boa, boa. Na televisão, a televisão trabalha com imagem e som. A televisão é mais cuidada tanto naquilo que é a indumentária, aquilo que é a forma de expressão facial, a expressão física, movimento, gesto. Como é que foi e como é que está a ser, né? Porque ainda é um processo, né? Como é que está a ser lidar com câmeras?
Já está há algum tempo, mas é sempre é sempre um frio e tal, coisa do género. Como é que tem sido lidar com câmeras, lidar com as pessoas que têm-te visto nas reportagens? Como é que tem sido o feedback do pessoal do BIE quando te vê na rua? Sabe-se que televisão dá fama e as pessoas pensam que toda figura pública tem din-din. É, coisa. Quando falou sobre a aparência, eu lembrei-me de 2022. Creio que essa pergunta vai fazer lá adiante, mas quando fui distinguida jornalista revelação do ano, Certo, certo. Tem aqui uma pergunta estavam também para isso. a felicitar-me na igreja e o pastor, assim na brincadeira, ele disse: ela foi distinguida jornalista revelação. Não importa se naquele dia que você assistiu, você disse: esse penteado tá mal, não vestiu bem. Então, essa foi uma luta, porque há dias que tu levantas às 4, tens o dia todo para trabalhar, voltas à noite e no dia seguinte vais sair cedo novamente. Nem sempre dá-nos tempo de prestar atenção De devida caprichar, à né? aparência. E confesso, e já agora peço desculpas aos telespectadores, porque houve vezes, meu Deus, que eu olho para determinados vídeos, para determinadas fotos e eu digo, não acredito que eu apareci assim na televisão. Yeah. Mas as pessoas, há sempre alguém para nos alertar, não é? E então vamos melhorando a cada dia. Não é uma coisa que já esteja vencida, é algo que vamos trabalhando para vencer. Eu não sou muito dada à maquilhagem, mas a televisão exige isso. Então, de quando em vez eu apareço de rosto lavado, mas outras vezes tenho que colocar a maquilhagem. Às vezes não é como um desejo, outras vezes fica melhor, mas é uma luta que vamos tendo para vencer e melhorar e sermos de facto um rosto que seja digno de transmitir as informações nesta televisão, que é já uma vovó, vai celebrar agora 50 anos desde a primeira emissão do dia 18 de outubro. Quanto ao que as pessoas dizem quando nos veem na rua, é... creio que não há dinheiro que pague aquilo que as pessoas nos transmitem. Sabe, Chacuísa, quando adultos, idosos e pessoas da nossa geração sentem-se representadas por aquilo que nós fazemos, não há, não há dinheiro que pague isso. Eu tive alguns episódios, creio que também vivas isso pela forma descontraída com que falas. Tu só queres ser o Chacuíza, tu só queres ser a Júlia. Certo. Então tu pegas um cupa-pata e assim vais conversando como uma pessoa normal. Normal, E certo. aí, senhora jornalista, afinal é aqui onde vieste, afinal é aqui onde vive a senhora jornalista. E tu ficas, oh, sério? Não passa despercebida. Sério? E então é muito bonito quando, assim, em lugares distintos, liga-te alguém, olha, eu tenho um tio no Mochico, ele fala, aquela menina do Bia, eu gosto muito, quer conheceres, manda-lhe os cumprimentos. Recentemente, num casamento, na igreja, veio um senhor, olha, eu sou fulano, eu sou de Benguela, eu acompanho-te, és mesmo tu, não és? Sim, tio, sou eu. Olha, Deus abençoe. E uma coisa bonita, quando as pessoas te desejam bênção e que essa bênção transcenda as pessoas que estão ao teu redor. Quando as pessoas eh, gostam do teu trabalho e mais do que te agradecer, louvam a Deus por isso e agradecem aos teus pais. Sabe? Isso é maravilhoso, Chapuisá. Yeah, com certeza que é maravilhoso. Agora vamos falar um pouco sobre dos bastidores
aos prémios. Em 2022, recebeu o Prémio de Jornalista Revelação. Como foi para si ter esse reconhecimento tão cedo? Olha, foi inesperado, tanto é que eu não estive na gala. Mas uma coisa que eu nunca confessei a ninguém, no ano anterior, eu acompanhei a gala de premiação e eu disse de mim para mim, ai, como seria bonito viver esse momento. E no ano seguinte eu não estive num casamento e de repente comecei a receber ligações, mensagens, parabéns. E eu fiquei, por quê? Depois alguém ligou-me, olha, foste distinguida jornalista revelação, se puderes, vem só aqui rápido e tal, mas não deu para ir porque estava no outro evento. E foi muito bom, foi combustível para continuar a trabalhar, para continuar a me esforçar, para continuar a olhar para outros profissionais como inspiração. Eu não tenho uma única referência no jornalismo, mas tenho várias. Eu acredito que todos os profissionais, seja de qual país forem, de qual emissora forem, me podem ensinar alguma coisa na reportagem, nos diretos, nas entrevistas, na condução de debates. E então esse primeiro prémio foi combustível para isso, porque veio num ano que eu me estreiei. Eu comecei a fazer diretos no dia 17 de janeiro de 2022 e foi um ano eleitoral, então foi muito trabalho. Foi nesse ano que também apareci com penteados que não se justificavam, mas ali eh, percebemos que mais do que parecer é aquilo que nós realmente fazemos. Foi muito bonito e me permitiu continuar a sonhar. Boa, boa. Olha, ainda nessa onda dos prémios, a sua reportagem sobre a profanação de cemitérios gerou muito impacto. Pode contar-nos como foi produzir esse trabalho e os maiores desafios que enfrentou, uma vez que é um tema muito sensível, a profanação dos cemitérios. Como é que foi? Desafiador. Desafiador e, no fim, gratificante. Um, Foi em outubro, creio, ou novembro, que nós produzimos essa matéria. Então, desde pequena eu fui ensinada que a igreja, o cemitério, são locais para respeitar. Mas eu fui observando na nossa cidade que estava a ser o inverso. As pessoas circulavam normalmente pelos cemitérios, iam lá para fazer fotos, sentavam-se. Na matéria, nós conseguimos encontrar alguém que decidiu ir à padaria comprar pão, não é? É o que se faz na padaria mesmo. Certo, certo. E sentou-se numa campa e decidiu fumar. Ficou o tempo que ficou, depois talvez devesse ter se lembrado que os filhos não tomaram pequeno almoço e decidiu levar os pães à casa. Rapazes a saírem da escola uniformizados, a fazerem fotos no cemitério. Há aquelas campas mais ornamentadas, não é? Certo. Há aqueles túmulos, se assim podemos chamar. E eles foram fazendo fotos como se de algo normal se tratasse. Os, eh, os donos de cabritos entenderam que o melhor pasto para os seus animais encontrava-se no cemitério, então mandavam os cabritos lá para o cemitério. E, infelizmente, a vedação dos cemitérios também não estava em condições, tanto do cemitério municipal quanto do cemitério do Xicindo, que está bem perto do nosso centro de produção. Então fomos
O meu operador de campo foi o Ilia Xing, quem editou a peça foi o Celestino Quinta, e embarcamos nesse desafio. Pedi autorização ao meu chefe de conteúdos, que é o chefe Chuila, partilhou a ideia com o diretor, e eles disseram: tá bom, façam esse trabalho. E fizemos, foi chocante. As pessoas dizerem: olha, por que é que vocês circulam no cemitério? Ah, porque quem faz mal somos nós que estamos vivos. Quem está morto não nos faz nada. E como é que vocês fazem quando há um funeral aqui? Olha, se for de uma entidade da província, nós damos a volta. Mas se for assim, um funeral como o meu, passamos mesmo aqui. E, meu Deus, que choque de realidade foi. Depois de algum tempo, conseguimos perceber que no cemitério municipal, a administração municipal do Quito já havia erguido os muros, que infelizmente também não duraram tanto tempo, porque já uma parte eh, ficou destruída novamente. Mas creio que conseguimos atingir o nosso objetivo. Acreditamos que algumas pessoas que circulavam naquela época deixaram de circular e depois termos visto a administração municipal ter feito o seu trabalho foi realmente gratificante. E esta gratificação ficou coroada com o prêmio que recebemos. Boa, boa. É um tema mesmo muito sensível, até eu estou aqui um pouco arrepiado, porque ultimamente vê-se mesmo cá em Luanda, as pessoas vão aos funerais e não respeitam os túmulos, não respeitam os cemitérios, as pessoas esquecem-se que também vão para lá, ou vamos, né? As pessoas esquecem-se que também vamos para lá e atropela-se muito aquela ética, moral, os nossos princípios culturais, hum, que devemos respeitar os túmulos e tal. As pessoas já não respeitam isso. Quando esteve a fazer as filmagens e as reportagens, qual foi o sentimento? O que é que sentiste dentro de si ouvir as pessoas a não respeitarem, a não valorizarem aqueles sítios que é o repouso de todos? Eu senti mais forte o que me motivou a fazer a matéria. Um choque tremendo, uma tristeza inexplicável, porque nós temos valores, nós temos princípios. Como angolanos, como africanos, temos assim, aqueles princípios que sabemos que a mãe de cada angolano ensinou a ele. E falamos da digitalização no início da nossa conversa, falamos da evolução que o mundo vai sofrendo, disto que não podemos ficar para trás, não é? Mas há aquelas coisas que nós não devíamos deixar. E o respeito por lugares como cemitérios e igrejas devia ser um desses princípios que não deviam ficar para trás e que devíamos levar para, para as futuras gerações. Não são quaisquer lugares. Boa, boa. Ainda nos prémios, ainda estamos nos prémios. Este ano voltou a conquistar o prémio provincial. Depois de 2 anos, depois de 2022, agora estamos em 2025, voltou a conquistar o prémio provincial. O que esteve no novo reconhecimento? Ou o que este novo reconhecimento representa no seu percurso? Ah, representa o acréscimo de responsabilidade. 2022, Prémio Revelação, 2023, prémio na categoria de televisão por causa desta matéria dos cemitérios e 2025 por causa das fístulas obstétricas, por causa desta matéria que fizemos. Se de um lado vem a honra, vem estes elogios, vem esta demonstração de orgulho, não é? Por eu pertencer a esta Angola, por pertencer a este BIE. Do outro lado vem a responsabilidade. Não podemos acumular prémios, não podemos acumular cheques e troféus
e continuarmos a ser os mesmos profissionais. Então, é exatamente o que este prémio representa. A necessidade de eu me capacitar mais, a necessidade de buscar mais conhecimento e experiência, e a cada dia trazer um trabalho que seja digno desta Angola, um trabalho em que esteja revelada a ética, a imparcialidade e o, o real objetivo que tem o jornalismo, que passa pela educação, pela informação e pela transmissão, né, de valores. Boa, agora vamos falar sobre jornalismo e sociedade. Na sua opinião, qual é a importância do jornalismo regional no desenvolvimento de Angola? O jornalismo, ele torna-se importante para o desenvolvimento da Angola, à medida em que ele é o meio através do qual mentes são abertas. Costuma-se dizer que o maior recurso que Angola tem são os angolanos. E os angolanos despertam por aquilo que veem, por aquilo que ouvem e por aquilo que produzem. E o jornalismo é exatamente a ponte que leva os angolanos a desenvolverem Angola. Boa, boa, isso é importante. Já enfrentou pressões ou obstáculos ao abordar temas delicados? Como lidar com essas situações? Um tema que tu preparaste, que era para abordar, mas a tua redação não permitiu devido à sensibilidade do tema. Já enfrentou alguma situação semelhante e como é que foi lidar com essa situação, caso já tenha enfrentado? Essa coisa, não me lembro de algum evento concreto em que eu tenha lidado com esse tipo de pressão, não é? Porque as redações regem-se lá, pelos seus princípios, não é? Certo, certo. Cada, Linha pelas suas linhas editorial, editoriais. certo. Esta é a expressão pela sua linha editorial. Então, nós fazemos o que a nossa linha editorial nos permite, mas nós tratamos dos assuntos mais simples aos mais complexos e sensíveis que digam respeito ao interesse público na província do Bié. Nunca tive de lidar com essa situação, mas se em algum momento eu tivesse de lidar, eu acredito que me faria algumas questões. Se esse trabalho realmente promove a informação verídica, se promove a democracia, de alguma maneira promove a educação para a cidadania e questões sociais fundamentais, não é? E se as respostas a essas perguntas fossem não, talvez eu devesse me rever. Mas se as respostas fossem sim, eu ali teria de conforme, conforme o deve ser, eu devia falar com aqueles que me são superiores hierárquicos, porque enquanto Júlia é jornalista, repórter de um centro de produção, não tenho autonomia para fazer um trabalho e mandar para que seja emitido, porque cumprem-se etapas desse processo. Sim. Então, devia ajudar, não é? Ou trabalhar para que as pessoas responsáveis por isso captassem a minha visão, a necessidade de eu fazer esse trabalho. Boa, boa. No seu ponto de vista, quais são os princípios que um jornalista nunca, mas nunca deve perder? O jornalista nunca deve perder o senso de trabalhar para o interesse público. Esse é fundamental, porque nós não fazemos jornalismo para nós mesmos, é para o público, né? Não é? Certo. O nosso trabalho é servir o interesse público. Então,
todos os que não devia perder está o interesse público, a ética, a verticalidade e a necessidade de trazer informação plural e imparcial. Boa. Agora vamos falar também sobre mulheres na comunicação. Fale-nos do seu projeto Mulheres de Mérito, Visionárias e Resilientes. Qual é a mensagem que pretende passar com ela? Deixa coisa, esse foi o título de uma série de reportagens pensada por mim no ano passado, creio, ano passado ou 2023, no mês de março, e essa série foi emitida no programa Hora 10. A pretensão era trazer para as telas aquelas mulheres, algumas já conhecidas e outras que estivessem no anonimato, mas a fazer grandes coisas pelo Bié e por Angola. Nós tivemos essa série produzida nos municípios do Cuito e Xinguar e conhecemos histórias incríveis. A mulher fazendo muito trabalho pelas crianças, pela sua comunidade, e aí eu contei a história de empreendedoras, não é? Duas delas ganharam o Prêmio Mulher de Mérito naquele ano, que são a Helena Mumbétia, com o seu projeto filantrópico para as crianças do... como é que é o nome dos bairros? Esqueci-me agora o nome dos bairros, mas que ela está a construir uma cozinha comunitária, construiu uma escola para as crianças daquela comunidade e também um templo, um projeto incrível. Contei a história da senhora Cangombe, que incentiva as meninas à prática do desporto e inclui uma vertente tecnológica nesse processo. A história de uma mulher no Xinguar também, que perdeu o marido e que por pouco ia perdendo todo o investimento que foi feito na agricultura, mas reergueu-se e hoje ela é que dirige esse projeto. Contei a história de uma florista que perdeu todo o seu negócio, mas hum, recomeçou e o projeto agora vai ser maior. E de uma jovem que começou vendendo para a Cuca e hoje é uma das confeiteiras de referência da província do Bié, para mostrar às mulheres e aos homens também que podemos construir grandes coisas começando pequenos e que por intermédio de nós muitas vidas podem ser transformadas. Foi uma aventura incrível. Boa, boa, que maravilha. Como avalia o papel das mulheres no jornalismo angolano hoje, na atualidade? Hoje, as mulheres têm um papel importantíssimo em todas as esferas, não é? Hoje, as mulheres têm uma visibilidade maior e, por intermédio do trabalho que a mulher faz na comunicação social, no geral, ahm, nós temos uma Angola de frente, sabe? Há temas bastante sensíveis que as mulheres abordam com tanta profundidade que acabam impactando vidas. A forma como uma jornalista narra uma matéria, acaba despertando o interesse dos mais novos para o jornalismo, para a comunicação social e despertá-los para a vida mesmo. Porque há muita coisa escondida no nosso país, muita coisa boa, mas muitas mulheres têm estado a fazer o seu trabalho para que essas coisas venham ao de cima, por intermédio da sua voz, por intermédio do seu rosto, mostram que muitas barreiras podem ser
cumpridas, podem ser rompidas, melhor dito. Shaquiza, há aqui um elogio para ti, não é? No meu Oh, WhatsApp. oh, boa. A Simeão, ele diz que o Shaquiza fala muito bem. Obrigado, obrigado. Um abraço muito grande. Olha, ahm, estamos quase a finalizar, mas antes, tem muitas jovens mulheres que sonham em ser jornalistas. Qual conselho deixaria às jovens com este sonho? O primeiro conselho para todas as pessoas com sonho, brasileiros e para todos os seres humanos, crer em Deus e confiar que Ele torna reais tudo o que nós podemos sonhar, porque os sonhos não vêm a nós em vão. Se Deus nos permite sonhar, Ele também nos mostra o caminho e nos permite realizar. Segundo, é formar-se. Há muita gente que já desvaloriza a educação, mas eu desaconselho isso. A formação é importantíssima. Forme-se naquilo que você deseja ser, não é? Tem que buscar caminhos para isso. E depois, mostre o que você sabe fazer, porque ninguém vai dormir e acordar e sonhar, não é? Antes de acordar, sonhar que, acho que a Júlia pode ser uma boa jornalista. Não. Tens de mostrar de alguma maneira que tu sabes fazer aquela coisa para chamar a atenção de quem te pode ajudar a tornar real o teu sonho. E depois, é fundamental a humildade. Durante o meu percurso, esse é um conselho que eu nunca deixei de ouvir e que eu acho mesmo indispensável ter a humildade como amiga, porque quem não é humilde não vai atrás do conhecimento, e quem não vai atrás do conhecimento fica ultrapassado. E um jornalista ultrapassado não é um jornalista. Certo. Então, só essa visão. Olha, falando agora sobre o teu futuro, falando sobre futuro, quais são os próximos desafios que gostaria de abraçar na sua carreira? Eu gostaria de experimentar tudo que a profissão me permitisse experimentar. Eu estou aberta a desafios que advenham do jornalismo. Eu gostaria de um dia apresentar um programa televisivo também. Gostaria de assim, um dia poder ser uma jornalista com a carreira internacionalizada. Eu gostaria de poder ser uma jornalista que orgulhasse os angolanos. No início da carreira em televisão, o diretor Miguel Malô, ele aconselha-me muito. Ele me levou a refletir no, no que eu era no mundo do jornalismo. Eu gostaria que um dia, se alguém perguntasse a uma criança ou a um idoso quem é a Júlia Cassoma, em qualquer parte desta Angola, esse idoso ou essa criança pudesse responder. Sabe como acontece com Ernesto Bartolomeu? Sei. Quem é Angola não sabe quem é o Ernesto Bartolomeu? Sabe, da mais pequena criança ao mais idoso dessa Angola, se tu falares sobre Ernesto Bartolomeu, vai saber que é jornalista. Então, poder chegar aí, creio que seria bom. Boa. Como é que como imagina o futuro do jornalismo em Angola? O que é que gostaria que mudasse no nosso jornalismo, na nossa praça do jornalismo, tanto a nível local, BIE, regional, Uambo, Lubango e nacional? O que é que gostaria de ver de novidade, de mudança no nosso jornalismo? Uma coisa que eu gostaria de ver mudado já está a acontecer. Nesse prémio provincial de jornalismo, os distinguidos foram, na sua maioria, jovens. E sabe, os jovens já são jornalistas de frentes,
por causa de tudo a que nos impõe a nossa geração, com mais senso crítico, com mais ousadia. Claro que precisamos ter algum controle, alguma sabedoria, mas sabe essa pitada de atrevimento, com as devidas aspas, que há algum tempo fazia falta, nós já estamos a ter. Eu gostaria de ter um jornalismo mais aberto, um jornalismo mais plural, um jornalismo congregador, não é? E um jornalismo em que cada cidadão se pudesse rever, porque a subjetividade é indissociável do jornalismo, mas que cada cidadão se pudesse rever no jornalismo que nós, jornalistas angolanos, fazemos. Boa, para finalizar, se tivesse de resumir a sua missão como jornalista numa frase curta, qual seria? Hum. Resumir a minha missão. Em uma frase curta. Olha, enquanto Ser a pensa. guardiã, Ok, já vamos. tenho. Oba, boa! Juventude é isso. Ser a guardiã dos que iniciaram esta missão e a representação desta jovem geração. Boa. Olha, ficou gravado. Ficou gravado. É bom, Olha, nós é bom. agradecemos, estamos mesmo já aqui a finalizar a nossa conversa. Agradecemos pela sua disposição e também aproveitamos já aqui para dizer que é um prazer enorme. Essa entrevista foi muito boa para mim, também é um aprendizado. Estamos aqui, aprende-se todos os dias e essa conversa, de certa forma, também é uma aula para mim. Entrevistar uma colega. Então, nós agradecemos, eu agradeço em nome da nossa equipa. Queira deixar algum abraço, alguma questão que eu não frisei, algum conselho para os ouvintes. Ahm, o mic é todo teu, como dissemos. Também, Chacuiz, eu agradeço pela oportunidade que a, a Rádio Zango 8000 me permitiu ter. É um privilégio e eu gostaria de mencionar alguns nomes e abraçá-los porque sei que estão em nossa companhia. A minha gêmea, Isabel Cassoma, o Aurélio Sachilombo, a Edith Bande, o Aristides Simeão, o Gabriel Vocação e a Natália de Freitas. Esses eu tenho certeza que estiveram ali todo o tempo a nos acompanhar. Espero que haja mais oportunidades para podermos partilhar esse conhecimento e foi uma grande honra partilhar este momento contigo, Chacuiza. Olha, eu digo também, eu digo que foi uma honra grande. Então nós estamos conectados, já nos conhecemos e então vamos trocando de experiência, ideias. Olha, eu há 15 anos que não vou ao BIE. Opa, Chacuiza, tens Olha, de vir. próximo E venha ano. na época chuvosa, Para venha ter na um época chuvosa, batismo. então. Para ter um batismo, então venha assim entre maio e junho para sentires o frio como é aqui no Bié. Yeah, certo. Olha, agradecemos mesmo. Estamos a chegar ao fim desta conversa inspiradora com a jornalista Júlia Jorge Cassoma, uma jovem que é já uma referência no jornalismo angolano. Júlia, muito obrigado pela sua disponibilidade e votos de muitos sucessos na sua carreira. Adoro, muito obrigada. Boa, boa. E a vocês, caros Igualmente, ouvintes, Chacuiza. boa. Caros ouvintes, nós continuamos com o nosso programa, vamos às nossas rubricas e não saia daí porque vamos à música com cota Cândido Ananás aqui na rádio.